Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel da Uzu Sou o Rodrigo da Uzu também, galera. e nosso objetivo principal com esse projeto chamado Expresso Espírita é fazer com que a gente fique mais próximos de vocês e durante essa quarentena a gente possa conversar sobre espiritismo. O primeiro assunto que a gente vai retratar é lei de destruição, flagelos destruidores. Vamos lá, galera. Eu vou começar falando sobre os flagelos naturais. São flagelos destruidores, os naturais independentes do homem, a peste, a fome e as intempéries climáticas fatais à produção da terra. Em- Começando pelas pestes, entre as várias que tiveram, né, no decorrer desses milhares de anos que se passaram, a gente pode citar a malária, que somou mais de 3 milhões de desencarnos, a gripe espanhola, que contou com mais de 20 milhões, e a peste negra, que creio eu que deve ser uma das mais conhecidas também, todo mundo já ouviu falar, que teve mais de 70 milhões de desencarno. Como vocês podem ver, é bastante coisa, né? Já em relação à fome, ela está presente há muito tempo dentro do nosso ambiente planetário e em determinados povos pelo mundo todo, também causando muitos desencarnes. A questão da África, né, é um exemplo por ser um país pobre e etc. E também tem as catástrofes naturais, que são furacões, tsunamis, terremotos, queimadas causadas pela própria natureza, entre outros eventos climáticos e naturais, como o próprio nome diz, né? Agora eu vou fazer um comentário que tem na Revista Espírita, na edição de novembro de 1868. Ela diz a seguinte: a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. Se uma doença epidêmica devasta qualquer lugar, ela não pode ser senão a consequência de uma ruptura desse equilíbrio. Daí o estado particular da atmosfera e os fenômenos singulares que aí podem ser observados. Nessa mesma edição, tem outro comentário muito legal que diz o seguinte: cada dia mais entramos no período transitório que deve trazer a transformação orgânica da Terra e a regeneração de seus habitantes. Os flagelos são instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo para estipar do mundo, destinado a marchar para a frente, os elementos gangrenados que nele provocam desordens incompatíveis com o seu novo estado. A gente pode ver que, apesar de ser uma frase de novembro de 1868, ela parece que foi feita para os tempos atuais, né? Aproveitando a deixa, é bom lembrar que determinados surtos, como essa própria frase diz, servem de progresso para a humanidade e que os flagelos naturais, em um todo, são acidentes passageiros, podemos assim dizer, nesse mundo de provas e expiações, e certamente passarão no futuro quando a humanidade aprender a viver em harmonia e com o bem aflorado em seus corações. Agora eu vou falar um pouco sobre os flagelos provocados pelo homem. Os flagelos destruidores provocados pelo homem revelam predominância às naturezas animalescas sobre a natureza espiritual. As guerras são um grande exemplo disso. E essas guerras, como os espíritos já nos disseram, são consequência das nossas más inclinações, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade. E essa nossa ambição, ela acaba nos levando ao precipício das dores. Eu vou dar um exemplo dos atos primitivos, como a opressão dos fortes sobre os fracos, são reflexo de males ainda presentes em nosso espírito, através de antigas vivências em mundos inferiores. Porém, assim que compreendermos a justiça de Deus e aos poucos a gente ir lapidando nosso espírito com o amor que Cristo ensinou pra gente, e a gente consegue captar através da nossa querida doutrina, as nossas más inclinações elas ficarão no passado e estaremos mais próximos do divino e aperfeiçoando nosso amor ao próximo e a nós mesmos. Kardec ele teve essa dúvida lá durante a codificação e ela diz o seguinte:
Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Aí os espíritos responderam: para fazê-la progredir mais depressa. Esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais rapidamente uma ordem melhor de coisas e, em alguns casos, que exigiria séculos. Então, basicamente, os espíritos são bem diretos, né? Tudo o que acontece, todo tipo de catástrofe, todo tipo de dificuldade que a humanidade passa, é um meio que Deus usa para que a gente possa progredir mais rapidamente. Então, galera, durante essa fase que a gente está passando agora em quarentena, mantenham as preces ativas no bem. No próximo capítulo a gente vai falar um pouco sobre isso. Agradeço muito, brigadão, forte abraço.